Eu sempre me perguntava por que as pessoas ricas são ricas e por que elas têm mais resultados e são tão bem-sucedidas assim. Desde então eu comecei a estudar sobre o assunto e percebi que existem alguns padrões que se repetem na maioria dessas pessoas bem-sucedidas. E esses padrões são construídos através de hábitos para que essas pessoas possam ter uma mentalidade diferenciada das demais. É uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de quem tem resultado, uma mentalidade rica. Hoje a gente vai falar sobre 10 hábitos de pessoas ricas e bem-sucedidas. Depois de ter estudado sobre esses assuntos, eu decidi criar esse canal aqui para poder compartilhar esse conteúdo de valor, para que a gente possa ter mais pessoas com resultado e mais pessoas construindo mais riqueza, né? Então já deixe seu like aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E para que vocês possam me ajudar a atingir esse objetivo de chegar a mais pessoas. Então vamos lá para o conteúdo. O primeiro hábito das pessoas ricas bem-sucedidas são ter um cronograma de leitura diária. Tem algumas pessoas que leem muito, né? Por exemplo, se você pegar o Warren Buffett, ele lê de 5 a 6 horas por dia. Consideravelmente uma leitura altíssima, né? Isso para elas agregarem conhecimento e conseguir ter alguns insights que possam virar o jogo delas. Comece a ler. Leitura agrega muito. A leitura pode ser um atalho, né, na sua vida, porque assim, às vezes o cara passou por várias circunstâncias de anos para vencer aquele problema, fazer várias tentativas, ele consolida tudo aquilo num único livro e pode agregar um valor absurdo para você, porque você não vai ter que fazer tantas repetições até você tentar chegar no resultado, porque ali ele já está te dando o resultado, né, e como ele chegou no resultado. Então comece a ler porque pode ser importante para você. Outro hábito é acordar mais cedo que a maioria das pessoas. Eles acordam 4, 5 horas da manhã para que eles possam não ter distração, né? Para que eles possam ter mais tempo ali para antecipar as notícias do mercado, para que eles possam chegar de manhã e começar a executar suas atividades muito antes que a maioria das pessoas, entende? Alguns reservam esse tempo para fazer atividade física, para fazer a sua leitura de manhã, para fazer meditação e também para se atualizar para que quando ele for começar a rotina de trabalho de fato, ele já está atualizado muito mais antes do que as pessoas. Isso acaba tendo uma vantagem, né? O outro hábito é sacrificar o presente em prol do futuro, ou seja, eles têm uma mentalidade, visão de longo prazo, porque o que acontece? A maioria deles atingiram o sucesso através de plantar hoje para colher amanhã, entende? Então, assim, comece a plantar hoje, ou faça o sacrifício de plantar hoje para que no futuro você possa ter algum resultado de verdade, entende? E eles pensam desse modo, pensam com a visão de futuro. Às vezes você precisa sacrificar o conforto do presente para ter um conforto melhor no futuro, entende? Outro hábito é ser responsável por estar onde está. A maioria das pessoas, elas olham para si mesmo e começam a culpar os outros pelos problemas delas. Então, elas começam a culpar o governo porque ela tá assim, começam a culpar aquela outra pessoa que interferiu na vida dela de algum modo, e assim, nunca assume a responsabilidade para ela. E quando você não assume a responsabilidade para você, coloca como algo que você não controla. Quando você assume a responsabilidade para você, assume aquilo como algo que você controla. Então você vai agir para fazer algo diferente para que aquilo possa mudar o jogo. Então assim, começa a assumir as responsabilidades de onde você está para você, ou assume a responsabilidade das suas atividades. Outro ponto é que essas pessoas, elas têm metas para tudo na vida delas, né? Porque assim, quando você não tem meta, você não sabe para onde você está indo. Tem uma frase assim: se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então assim, se você não tem meta, tanto faz o que está acontecendo, você não vai chegar de fato em lugar nenhum, porque você nem sabe qual lugar que você quer chegar. Outro hábito é fazer o dinheiro trabalhar por elas, né? Tem até um conceito do Robert Kiyosaki, que é o criador do Pai Pobre, que é exatamente esse conceito. As pessoas ricas, elas fazem o dinheiro trabalhar por elas, elas criam ativos geradores de renda para que elas possam ter mais resultado, elas buscam criar sempre fonte de renda para que não dependa totalmente do trabalho delas, entende? Geralmente os ricos, eles compram horas e não vendem horas, como na maioria das pessoas elas fazem, entende? Porque quando você vende sua hora, né, você está limitado ao ganho da hora. Agora, quando você vende o seu resultado, você está limitado ao ganho do seu resultado. Outro princípio das pessoas ricas é gerar valor para outras pessoas.
quanto mais valor ela gerar para as outras pessoas, mais ela vai ganhar em troca. Se você não está gerando valor no seu negócio para o seu cliente, você provavelmente não vai ter um resultado grande. Quando você começar a gerar muito mais valor, seu cliente vai começar a te pagar mais, seu chefe vai falar, você está valendo mais, eu vou te pagar mais. Então, é esse que é o caminho que tem que seguir. Outro hábito é administrar o seu tempo. A gente tem um tempo limitado na nossa vida e o tempo é o único ativo que a gente não pode recuperar. Você não tem como voltar ao jogo novamente, então o tempo é limitado. Saiba administrar. Outro hábito é cuidar do corpo, porque assim, essas pessoas, no geral, elas perceberam que o nosso corpo é o nosso maior ativo. Então assim, se você não cuida do seu maior ativo, que é o seu corpo, a sua mente, você não vai ter o desempenho que você poderia ter se você tivesse, de fato, mantido um corpo saudável, mantido uma mente saudável e bem. Então, assim, essa é algo que pode te limitar muito mais. Então, assim, por exemplo, se você pegar um jogador de futebol, literalmente ele vê o corpo dele como um ativo, porque depende do corpo dele para gerar o resultado. Agora, a gente não interpreta que o nosso corpo é o nosso ativo. Tudo que a gente faz depende dele. Então, quando você não cuida dele, você está diminuindo o seu tempo de vida, você está diminuindo seus resultados e seu desempenho. Quanto melhor tiver o seu corpo, vai ser maior, vai ser o seu desempenho, maior vai ser o seu resultado. O último ponto, que é extremamente importante, é o network. Os ricos, eles consideram que contatos são melhores do que dinheiro. Por que contatos são melhores do que dinheiro? Porque em muitas situações você precisa de ajuda de algumas pessoas e pode valer muito mais do que dinheiro naqueles momentos. Por exemplo, quando você tem geralmente um problema, você tem um caminho que você precisa percorrer para solucionar esse problema, que é você vai ter que descobrir como você resolveu o problema, o que você vai precisar para resolver esse problema, quando você vai conseguir resolver esse problema e quem vai poder te ajudar. No geral, a gente começa pelo ponto como resolver o problema. Só que assim, isso vai demorar muito tempo para você resolver. Como vai ser resolvido o problema, entende? Depois a gente vai ter que achar os próximos até chegar no quem pode me ajudar. Só que quando a gente começa ao contrário, por exemplo, quem pode te ajudar, esse quem pode te ajudar, ele vai te dar todas as outras respostas para resolver o problema. Então, assim, você vai acelerar muito mais o seu tempo e vai ganhar muito mais resultado. Então, assim, o network é extremamente importante nesse ponto, porque quando você começa o quem pode me ajudar, ele vai te dar todas as outras respostas. Esses foram os conhecimentos, né? Que foi leitura diária, acordar mais cedo que a maioria, sacrificar o presente em prol do futuro, ser responsável por onde você está, ter metas, fazer o dinheiro trabalhar por você, gerar valor para as outras pessoas, administrar melhor seu tempo, cuidar da saúde e network. E assim, com esses conceitos, basicamente eles se tornam pessoas de sucesso. Então pega esses conceitos e pega pelo menos 2 deles e já começa a aplicar a partir de agora, porque senão você não vai conseguir ter resultados. Se esse conteúdo foi relevante para você, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar com um amigo seu, para que ele possa ter mais resultado, assim como você vai ter quando você fechar esse vídeo aqui. Se você compartilhar isso com ele, vocês dois podem se ajudar um ao outro. Agradeço por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.